Oi gente, meu nome é Vicente, tenho 53 anos e sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O relato que eu vou contar para vocês agora aconteceu com minha mãe em seus tempos de moça. A minha mãe costumava me contar essa história quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe, quando era criança, vivia com meus avós em uma propriedade rural em Conselheiro Lafayette. Hoje, infelizmente, minha mãe já é falecida. Ela se chamava Dalva e ela contava para mim, quando eu tinha 8 anos de idade, uma história de arrepiar. Ela me contava que ali, perto de onde ela morava, com os meus avós, havia uma propriedade com um grande casarão. Esse casarão tinha aquelas janelas grandes. Era um casarão de fazenda, com um enorme pomar, mas muito grande, com muitos e muitos pés de frutas. Nesse casarão havia morado uma senhora de nome Teresa, que já havia falecido. E os meus avós sempre diziam para minha mãe para nunca se aproximar daquela casa. E a minha mãe não entendia o porquê. O casarão estava fechado há muito tempo, pois a tal de Dona Teresa que havia falecido, que era dona do local, não tinha herdeiros. E apesar da casa estar fechada há muito tempo, os pés de frutas estavam carregados. Eram muitas variedades de frutas, mas ninguém adentrava aquela casa para colhê-las. Minha mãe, quando passava por ali, ficava deslumbrada com tanta fruta, mas sempre lembrava do que os meus avós falavam, para não se aproximar daquela propriedade. Em uma ocasião, minha mãe, passando por aquele local, avistou uma garota que aparentava ter uns 15, 16 anos, colhendo frutas. Essa garota então olhou para minha mãe e fez um gesto com as mãos, a chamando para entrar no local. Quando minha mãe passou pelo vão da cerca e chegou até o local onde a menina estava, ela já havia desaparecido entre as árvores. Minha mãe então aproveitou e começou a colher algumas frutas. Quando de repente ela viu a adolescente estava na porta da casa, na porta dos fundos, e novamente fazendo gestos com as mãos, chamando minha mãe. Já era de tardezinha, já naquela penumbra entre a tarde e a noite. E mesmo assim minha mãe decidiu ir até a porta da casa. Afinal de contas, minha mãe achava realmente se tratar de uma garota que estava ali com ela. Então ela pensava que não havia perigo algum. Então, quando ela adentrou a casa, a garota que havia chamado já não estava mais ali. Então minha mãe começou a chamar por ela, mas ninguém respondia. Minha mãe então começou a entrar e olhar alguns cômodos da casa, pois ela tinha muita curiosidade sobre aquela casa. Mas, como já estava começando a escurecer, ela achou melhor voltar para casa imediatamente. Foi então quando ela viu dentro da casa uma assombração de uma mulher muito feia. Ela tinha olhos vermelhos, dentes pontiagudos e a cara deformada. Era uma criatura imunda. Ela disse para minha mãe: ela disse que queria sua juventude. Então minha mãe saiu correndo daquela casa, gritando e chorando, pulou a cerca, começou a correr pela estrada e deu de cara com os meus avós, que já estavam à sua procura. O medo dela foi tão grande que ela havia ficado em estado de choque. Então os meus bisavós a levaram para casa e ela ficava chorando muito e repetindo para que não deixasse aquela velha pegar ela. Depois do acontecido, quando ela já estava mais calma, dias depois, os meus bisavós contou para ela que essa tal de Teresa, que morava nessa casa, era filha única e era muito bonita, mas também era muito soberba e muito vaidosa. Quando seus pais morreram, ela já era adulta, ficou morando sozinha na casa e nunca se casou, pois era muito namoradeira e se orgulhava de sua beleza. Os homens, todos eles, caíam aos seus pés.
Então, quando ela começou a envelhecer, ela não aceitava a velhice. E dizem que ela assim começou a lidar com magia negra e fez um pacto com o demônio para se manter jovem e bela. Mas pouco tempo depois ela veio a falecer de forma misteriosa. E o lugar assim então ficou assombrado. Meus avós então disse para minha mãe que ela desobedeceu e ela nunca deveria ter ido lá, pois aquele lugar é um lugar de mau presságio, é amaldiçoado. Por isso é que ninguém entra e nunca entrou lá para pegar frutas, mesmo que estejam muito maduras. Então minha mãe pediu desculpa aos meus avós por ter desobedecido e nunca mais passou nem próximo àquela propriedade. Bom, esse foi meu relato, gente. Obrigado por terem me ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais. Oi, gente. Meu nome é Gilberto, tenho 39 anos e sou de Boa Vista do Ramos, Amazonas. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu com um tio meu na década de 80. Esse meu tio se chama Genivaldo e é o tio mais novo que eu tenho. No entanto, eu sempre o chamei de tio maluco, porque o tio Genivaldo ele não tinha medo de nada, era um tanto brigão, era muito agitado, muito festeiro e muito, mas muito inquieto. Só tinha mesmo uma coisa que deixava meu tio mais tranquilo, mais paradão, mais calmo, que era a pescaria. Ele adorava uma boa pesca e também era um exímio nadador. Claro, hoje ele já está bem mais sossegado, né? Por estar mais velho, já não enfrenta mais o rio como enfrentava na época. Mas foi em 1987, em um período da quaresma, ele ainda bem jovem, no auge das suas maluquices, resolveu sair para pescar de tardezinha, mesmo sendo período da quaresma. Os meus avós sempre falavam para ele que na quaresma não é época de festejar e nem de ficar andando à noite por aí, e que no caso dele realmente ir pescar, para ele voltar cedo, não voltar à noite. Meu tio disse: "Não se preocupa não, mãe, não se preocupa não, pai. Eu vou num pelar outro carro, não vai acontecer nada demais. Além disso, eu só vou dar umas batidas e estou voltando para casa." Como eu havia dito anteriormente, esse meu tio não tinha medo de nada. Então ele pegou o seu facão, pegou o seu material de pesca e foi. Nesse dia, estava dando muito peixe, então ele quis aproveitar e ficar mais um pouco para pegar bastante peixe. Mas como ele adorava a pescaria, o tempo foi passando, a noite caiu e ele nem percebeu. Já era por volta de umas 9 horas da noite quando ele juntou seu material, pegou seus peixes que ele havia pescado, ligou sua lanterna e foi-se embora mata dentro. Quando ele começou a andar, ele percebeu um barulho na mata e um fungado. E com isso, ele já havia percebido que havia algo na mata. Ele só não sabia o que era. Foi então que a coisa que estava no mato deu um rosnado. E pelo som do rosnado, meu tio percebeu que era bicho grande. Então ele começou a iluminar com a lanterna, pois em uma das mãos ele estava com a lanterna e na outra o seu facão guarani. Quando de repente, de trás de uns arbustos, perto de algumas árvores, saiu um animal enorme e peludo, coisa que ele nunca havia visto antes. Aquilo veio direto para ele e parecia que já estava o vigiando. Meu tio, percebendo que com o facão ele não iria dar conta daquela coisa, ele deu um grito assustado e saiu correndo de volta em direção ao rio. E muito, mas muito espertamente ele pulou dentro do rio. E isso foi o que o salvou, pois a criatura não entrava no rio. E eis que aquilo ficou rosnando e uivando e andando de um lado para o outro nas margens do rio. Os peixes que meu tio havia pescado ficou caído ao chão e a criatura os devorou. Meu tio olhava para aquela coisa perplexo, sem acreditar no que estava vendo.
Era um grande cão negro, peludo, com dentes pontiagudos e olhar raivoso. A besta andava estranhamente. Horas andava de 4 patas, mas às vezes andava de 2 patas. Meu tio teve que ficar dentro d'água a noite inteira e quase morreu de hipotermia. Quando foi pela manhã, ele saiu de dentro da água, já com o sol nascendo. Então andou até a estrada e pediu ajuda. Um senhorzinho numa charrete deu uma carona para ele. E ele, chegando em casa, relatou o que tinha visto. Ele havia perdido todo o seu material de pesca, e era uma coisa que ele gostava muito. Então todos concluíram que o que ele viu realmente botou medo nele, porque para ele largar todo o seu material de pesca para trás. Depois desse dia, meu tio nunca mais saiu na quaresma para poder pescar. Aliás, ele nunca mais ficou até a noite e sempre voltava cedo para casa. E ele nunca mais voltou a ver aquela coisa que tentou atacar um lobisomem. Bom, gente, esse foi meu relato. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.